Timóteo se virou rapidamente. Um homem encapuzado estava encostado em uma parede de pedra, quase fundido à escuridão. Seus olhos brilhavam com astúcia. "Quem é você?" perguntou Timóteo, dando um passo para trás. O estranho sorriu. "Há apenas um homem que observa. Eu vi o que aconteceu hoje. Eu vi seus olhos quando aquele velho tomou seu golpe mortal. Você está com medo." Timóteo engoliu em seco. "Eu estou apenas refletindo." O homem se afastou da parede e caminhou lentamente em sua direção. "Você segue Paulo, não é? O grande pregador, o apóstolo dos gentios. Ele fala sobre fé, esperança e sofrimento pelo reino dos céus. Mas já se perguntou o que ele realmente busca?" Timóteo franziu a testa. "O que quer dizer com isso?" O homem inclinou a cabeça como se estudasse sua reação. "Você realmente conhece Paulo? Ele lhe conta tudo ou apenas o que deseja que você saiba?" Timóteo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Paulo é um servo de Cristo. Ele me ensinou sobre a fé, sobre o propósito de Deus." O estranho soltou uma risada baixa. "Propósito. Sim, ele fala sobre isso. Mas você já se perguntou por que ele sempre foge? Por que sempre há perseguição por onde ele passa? Será que tudo é mesmo por causa da verdade?" Timóteo não soube responder. "O que você está tentando dizer?" O homem deu mais um passo à frente, aproximando-se o suficiente para que Timóteo sentisse seu hálito morno no ar frio da noite. Há segredos que Paulo jamais lhe contou. Você pensa que está aqui por escolha, mas na verdade está sendo moldado para algo que nem compreende. Você é apenas uma peça em um jogo muito maior. O coração de Timóteo acelerou. "Eu não acredito em você." O homem sorriu novamente, dessa vez com um brilho cruel nos olhos. "Você ainda não acredita. Mas quando a verdade for revelada, talvez seja tarde demais." Antes que Timóteo pudesse responder, o estranho se afastou, sumindo nas sombras das ruas estreitas. O jovem ficou parado por um longo tempo, com o coração disparado e a mente inquieta. E se houvesse alguma verdade naquelas palavras? E se Paulo estivesse escondendo algo? As sementes da dúvida foram lançadas. Timóteo começará a questionar sua fé em Paulo? Ou encontrará forças para resistir às insinuações do desconhecido? A jornada continuava, mas a tensão no grupo era palpável. Desde o encontro com o estranho naquela noite, Timóteo sentia um peso no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele tentava afastar as dúvidas que assombravam sua mente, mas as palavras do desconhecido voltavam a ecoar em sua mente. Paulo caminhava à frente, conversando em voz baixa com Lucas. Atrás deles, outros seguidores se mantinham próximos, evitando chamar atenção. Entre eles estava Demas, um homem que há tempos acompanhava Paulo, mas que ultimamente parecia distante, inquieto. O sol castigava a estrada poeirenta quando o grupo parou para descansar à sombra de uma árvore retorcida. Timóteo sentou-se em uma pedra e observou Demas afastar-se um pouco, olhando ao longe como se esperasse alguém. "Ele está estranho há dias", sussurrou Silas, sentando-se ao lado de Timóteo. Timóteo assentiu. "Tem algo perturbando sua alma, mas não sei o que é." Silas suspirou, enxugando o suor da testa. Às vezes, o coração dos homens vacila quando a perseguição se torna real. Nem todos estão preparados para morrer por essa fé. Timóteo ficou em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras.
Desde que se juntara a Paulo, havia testemunhado o preço da fé. Ele próprio sentia medo, mas algo dentro dele o impelia a continuar. Mas e se alguém do grupo não tivesse essa mesma determinação? No cair da tarde, quando já estavam retomando a caminhada, um som de passos apressados fez todos se virarem. Demas vinha correndo na direção deles, o rosto pálido e os olhos arregalados. "Soldados", ele arfou, "estão vindo!" O grupo imediatamente se pôs em alerta. Paulo ergueu a mão, sinalizando para que todos corressem para um bosque próximo. Mas algo estava errado. Timóteo sentiu um arrepio na nuca. Como Demas sabia? "Como você os viu?" perguntou Paulo, olhando-o nos olhos. Demas hesitou por um instante, mas logo apontou para a estrada. Eu fui buscar água e os vi vindo. Precisamos fugir." O tempo parecia desacelerar para Timóteo. Algo não fazia sentido. Ele olhou para os outros que também pareciam desconfiados. Então, o barulho de cascos de cavalos cortou o ar e a resposta veio de forma brutal. Dos arbustos ao redor, soldados surgiram empunhando lanças e espadas. Era uma emboscada. "Corram!" gritou Paulo. O grupo se dispersou, tentando escapar pela vegetação densa. Timóteo foi empurrado por Silas, que gritou para ele seguir em frente. Mas enquanto corria, olhou para trás e viu algo que confirmou seus piores temores. Demas estava parado ao lado de um dos soldados, falando algo em voz baixa. Então ele pegou um pequeno saco de moedas e o guardou no cinto. Timóteo sentiu um aperto no estômago. Demas os havia vendido. A traição estava entre eles e agora ninguém estava seguro. Se Demas era capaz de trair Paulo, poderia haver outros traidores no grupo. E será que todos conseguiriam escapar antes que fosse tarde demais? A noite caíra e o grupo estava escondido em uma caverna nas colinas, longe da estrada principal. O ataque dos soldados os dispersara, mas aos poucos haviam conseguido se reunir. Ainda assim, o clima era de medo e incerteza. Timóteo estava sentado perto da entrada da caverna, os olhos fixos na escuridão. Ele sentia seu coração pesado. A traição de Demas fora um golpe duro. Como alguém que caminhara ao lado deles, ouvira as palavras de Paulo e compartilhara do pão, poderia vendê-los assim? Paulo, sentado um pouco afastado, observava o jovem com atenção. Ele reconhecia aquele olhar. Também já sentira aquilo antes. "Timóteo", chamou ele, sua voz serena, mas firme. Timóteo se virou, despertando de seus pensamentos. "Venha cá", Paulo pediu, batendo no chão ao seu lado. Hesitante, Timóteo obedeceu. Sentou-se ao lado do apóstolo, que ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. "Você está assustado", disse Paulo. "Como não estaria?", Timóteo respondeu, baixando os olhos. "Estamos fugindo como criminosos. Fomos traídos por alguém em quem confiávamos." E ele parou, incapaz de continuar. Paulo assentiu lentamente. "Eu já passei por isso antes." Timóteo ergueu os olhos para ele. "Desde que aceitei essa missão, fui perseguido sem cessar. Fui açoitado, preso, apedrejado. Sofri fome, frio e traições. Houve momentos em que achei que não aguentaria mais." Timóteo permaneceu em silêncio, absorvendo aquelas palavras. "Quando estive em Filipos", continuou Paulo, "fui jogado na prisão.
Meus pés e mãos estavam acorrentados e as paredes eram frias como a morte. Os guardas zombavam de mim, mas eu não estava sozinho. Ele olhou nos olhos de Timóteo. Deus estava comigo. A voz de Paulo era firme, sem hesitação. Ele acreditava naquilo com cada fibra de seu ser. Timóteo engoliu em seco. Eu não sei se sou forte assim. Paulo sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de convicção. Nenhum de nós é, Timóteo. Não por nós mesmos, mas é na fraqueza que encontramos força. Timóteo sentiu um nó na garganta. Ele queria acreditar, queria ter aquela mesma fé inabalável. Mas dentro de si, uma pergunta continuava a ecoar. Estaria realmente preparado para pagar o mesmo preço que Paulo pagara? Um barulho do lado de fora da caverna fez todos se encolherem. Silas se aproximou rapidamente. Acho que nos encontraram. Timóteo sentiu o sangue gelar. Será que os soldados estavam próximos? E se fossem capturados, estaria Timóteo preparado para enfrentar o sofrimento que Paulo descreveu? O sol queimava impiedosamente sobre a estrada poeirenta. Timóteo, ao lado de Paulo e os demais companheiros, caminhava em silêncio, imerso em seus pensamentos. O ataque dos soldados ainda assombrava sua mente, mas algo mais o incomodava. Ele tentava ignorar a voz de dúvida que sussurrava dentro dele. Eles haviam parado em uma pequena vila para descansar e buscar provisões. Timóteo se afastou por um instante, indo até um poço para lavar o rosto e tentar afastar o cansaço. Quando ergueu a cabeça, notou um homem idoso, o observando atentamente. Estranho. Tinha a pele marcada pelo tempo, os olhos penetrantes e um ar de quem conhecia histórias que ninguém mais sabia. Você, o velho murmurou. Timóteo franziu a testa. Desculpe. O homem se aproximou, examinando-o de perto. Você se parece muito com alguém que conheci. Timóteo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E quem seria? O velho respirou fundo. Seu pai. A palavra fez o coração de Timóteo acelerar. Seu pai sempre fora uma sombra em sua vida. Um homem distante de outra crença que nunca se importara verdadeiramente com sua fé. Você o conheceu? Timóteo perguntou hesitante. O velho assentiu. Eu o conheci muito bem. E se você é seu filho, então há algo que precisa saber. Timóteo sentiu um aperto no peito. O que quer dizer? O velho lançou um olhar para os arredores, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo. Então, inclinou-se levemente para Timóteo e sussurrou. Seu pai não era o homem que você pensa que era. Ele tinha segredos. Segredos que, se forem revelados, podem mudar tudo o que você acredita sobre si mesmo. O mundo pareceu girar ao redor de Timóteo. O que quer dizer com isso? O velho abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, um grito ecoou do outro lado da vila. Soldados, eles estão vindo! O pânico se espalhou entre as pessoas. Timóteo se virou para chamar Paulo, mas quando olhou de volta, o velho havia desaparecido. Quem era aquele homem? Que segredos ele conhecia sobre o pai de Timóteo? E por que o Senhor desapareceu tão repentinamente? O grupo caminhava apressado pela estrada estreita, deixando para trás a vila, onde os soldados haviam surgido repentinamente. Paulo, sempre vigilante, comandava a travessia com palavras de encorajamento, mas Timóteo mal conseguia ouvir. Sua mente estava presa no que o velho havia lhe dito.
Seu pai não era o homem que você pensa que era. Ele tinha segredos. Segredos que, se forem revelados, podem mudar tudo o que você acredita sobre si mesmo. Por que o velho desaparecera tão rapidamente? O que ele realmente sabia e por que ele escolhera aquele momento para revelar tal coisa? Timóteo olhou ao redor. Seus companheiros estavam exaustos, suas vestes empoeiradas e seus rostos marcados pelo medo da perseguição. Mas enquanto observava cada um, algo lhe ocorreu. Desde o último ataque, as investidas dos soldados pareciam mais frequentes. Eles eram encontrados rápido demais, como se alguém soubesse para onde estavam indo. Um calafrio percorreu sua espinha. Havia um traidor entre eles. Naquela noite, o grupo se reuniu em um bosque afastado. Uma fogueira pequena crepitava no centro, projetando sombras distorcidas ao redor. Paulo conversava baixinho com Silas, enquanto Lucas escrevia em um pergaminho. Timóteo observava todos atentamente. Quem poderia estar entregando informações aos inimigos? Ele começou a se lembrar de pequenos detalhes. Dias antes, um dos companheiros havia insistido em seguir um determinado caminho, um caminho que os levara diretamente a uma patrulha romana. Na ocasião, todos pensaram que foram um acidente, mas teria sido o mesmo? Outro fato lhe veio à mente. Certa noite, enquanto estavam escondidos, Timóteo acordou e viu uma silhueta afastando-se do acampamento. Ele pensou que fosse apenas alguém em busca de água, mas agora ele não tinha tanta certeza. Quem entre nós deseja nossa ruína? Ele engoliu seco. Não podia fazer acusações sem provas, mas precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Enquanto tentava afastar as dúvidas de sua mente, uma voz se ergueu na noite. Estão todos dormindo? Timóteo se sobressaltou, olhou para o lado e viu um dos companheiros, Demas, sentado à beira da fogueira, o olhar perdido nas chamas. Ainda estou acordado, respondeu Timóteo. Demas suspirou. Você já teve dúvidas? Timóteo ficou surpreso com a pergunta. Como assim? Demas mexeu um graveto na fogueira, observando as faíscas subirem ao céu escuro. Sobre tudo isso, sobre Paulo, sobre a missão, sobre se realmente vale a pena. Timóteo sentiu um aperto no peito. Você está cansado, Demas. Todos nós estamos. Não é isso, insistiu Demas. E se estivermos sendo enganados? Aquelas palavras fizeram o sangue de Timóteo gelar. O que quer dizer? Demas deu um sorriso estranho. Apenas algo para se pensar. Então ele se levantou e desapareceu na escuridão. Timóteo permaneceu imóvel, o coração acelerado. Quem era o verdadeiro traidor? Seria Demas apenas um homem cansado, ou ele escondia algo mais? Como Timóteo poderia ter certeza de quem estava do seu lado e quem estava contra ele? A cidade de Roma estava tomada pelo caos. As ruas, repletas de soldados romanos, ecoavam com os gritos dos prisioneiros e os murmúrios das multidões assustadas se espalhavam como um incêndio. O império apertava cada vez mais a perseguição aos seguidores de Cristo. E agora, o pior havia acontecido. Paulo havia sido capturado. Timóteo correu pelas vielas estreitas, o coração disparado no peito. Ele não sabia exatamente para onde estava indo, só sabia que precisava encontrá-lo,
O mentor que o havia guiado, ensinado e lhe dado propósito, agora estava nas mãos dos inimigos. Quando finalmente chegou ao mercado, a notícia já havia se espalhado. Eles o levaram para a prisão mamertina, sussurrou um dos cristãos escondidos, sem ousar levantar a cabeça. Dizem que Nero quer que ele seja executado publicamente. Aquelas palavras atingiram Timóteo como uma lâmina. A noite caiu sobre Roma, mas Timóteo não conseguia descansar. Ele andava de um lado para o outro dentro do esconderijo dos seguidores de Cristo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Desde que se unira a Paulo, sempre houvera um líder, alguém a quem recorrer. Agora, com seu mentor preso, muitos olhavam para ele em busca de direção. Lucas se aproximou e colocou uma mão sobre seu ombro. Precisamos agir com sabedoria. Se tentarmos libertá-lo, todos seremos mortos. Mas não podemos simplesmente abandoná-lo, respondeu Timóteo, a voz embargada. Lucas assentiu, mas sua expressão era grave. Então, devemos ser astutos como as serpentes e inocentes como as pombas. Timóteo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sempre acreditara que estava preparado para seguir os passos de Paulo, mas agora que se via sozinho, o peso da responsabilidade parecia esmagá-lo. E se falhasse? E se levasse os outros à morte? A dúvida crescia dentro dele como uma tempestade. No dia seguinte, arriscando-se em meio aos soldados, Timóteo conseguiu chegar à prisão mamertina. O cheiro de umidade e podridão enchia o ar. Depois de subornar um dos guardas, foi levado até a cela escura onde Paulo estava preso. O mentor estava sentado no chão frio, os pulsos acorrentados, mas sua expressão permanecia serena. Timóteo! Paulo sorriu, mesmo fraco. Sabia que viria. Timóteo caiu de joelhos diante dele, segurando as grades com força. O que vamos fazer? Como posso ajudá-lo? Paulo olhou para ele com ternura. O que você sempre fez, meu filho, pregar a verdade. Mas sem você eu não sei se posso, confessou Timóteo, a voz embargada. Paulo respirou fundo. Eu sabia que este dia chegaria, e você também sabia. Não sou eu que guia este caminho, Timóteo, é Cristo. Você nunca esteve sozinho. As palavras do apóstolo tocaram fundo no coração de Timóteo, mas ainda assim o medo não desaparecia. Quando saiu da prisão naquela noite, Timóteo sabia que Paulo não sairia vivo dali. O imperador queria sua morte. O tempo estava se esgotando. Enquanto caminhava pelas ruas escuras, uma voz soou ao seu lado. O que fará agora, Timóteo? Ele se virou e viu Demas emergir das sombras. Seu olhar era indecifrável. Você acredita que pode continuar sem Paulo? Timóteo sentiu a dúvida crescer novamente, mas desta vez algo dentro dele mudou. Ele não podia esperar mais, precisava agir. Timóteo tomará para si a responsabilidade de continuar a missão? Será que a traição de Demas será finalmente revelada? E será que Paulo realmente enfrentará seu destino sem medo? O silêncio pairava no pequeno esconderijo, onde os cristãos de Roma se reuniam. Timóteo segurava o pergaminho com as mãos trêmulas, sem conseguir tirar os olhos das palavras antigas escritas nele. A luz bruxuleante da lamparina fazia as letras tremeluzirem diante de seus olhos, como se tentassem fugir de sua compreensão.
Ele havia encontrado o pergaminho no esconderijo de um homem misterioso que o observava há dias. Não sabia se era um acaso ou se aquilo tinha sido colocado lá propositalmente, mas seu coração acelerava ao decifrar as primeiras palavras. Era um relato sobre sua própria linhagem. Sentiu um arrepio na espinha. Desde criança, vivera dividido entre dois mundos, o da fé encenada por sua mãe e sua avó, e o do sangue grego herdado de seu pai. Agora, aquelas linhas revelavam que havia muito mais a ser descoberto. Lucas se aproximou, vendo a inquietação estampada no rosto de Timóteo. O que foi? O que este pergaminho diz? Timóteo hesitou. Parte dele queria guardar aquilo para si, como se ao não compartilhar pudesse manter o controle da própria realidade. Mas outra parte precisava de ajuda para entender. Ele fala sobre minha origem, algo que nunca soube. Lucas franziu a testa. Quem me deu isso? Eu encontrei, ou talvez tenha sido deixado para mim. O médico olhou para o pergaminho e depois para Timóteo. E o que descobriu? Timóteo respirou fundo antes de responder. Meu pai não era apenas um grego qualquer. Ele tinha ligações com homens de poder e talvez até com aqueles que perseguem nossa fé. As palavras saíram como um peso, sendo retirado de seus ombros, mas o vazio que ficou foi ainda pior. Lucas estreitou os olhos. Isso pode ser uma armadilha, Timóteo. Alguém pode estar tentando confundir sua mente. Timóteo sabia que era possível. O momento não poderia ser mais oportuno. Justamente agora que Paulo estava preso e que ele próprio começava a se firmar como líder. Era exatamente quando seus inimigos iriam atacar, mas ainda assim não conseguia ignorar a sensação de que aquilo era real. Guardou o pergaminho dentro de suas vestes e se levantou. Preciso descobrir a verdade. Lucas segurou seu braço. Não faça isso sozinho. Timóteo olhou para o amigo e balançou a cabeça lentamente. Eu sei, mas também não posso ignorar isso. A dúvida e o medo se misturavam dentro dele. Se aquilo fosse verdade, o que significava para a sua missão, para a sua fé? A sensação de que algo estava errado crescia a cada instante. Ao sair do esconderijo naquela noite, teve a nítida impressão de que estava sendo observado. O que realmente está por trás do passado de Timóteo? Ele está sendo manipulado ou a verdade pode mudar tudo? E quem o está observando nas sombras? Timóteo caminhava pelos corredores úmidos da prisão, sentindo o cheiro de ferrugem e deterioração no ar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ele já enfrentara muitos desafios ao lado de Paulo, mas aquele momento parecia ser o mais difícil de todos. Os guardas romanos o deixaram passar, talvez por desprezo, talvez por piedade. Para eles, Paulo era apenas mais um condenado à morte, um prisioneiro sem importância. Mas para Timóteo, ele era mais do que um mestre. Era um pai espiritual, um guia que havia moldado sua vida e sua fé. Ao chegar à cela, encontrou Paulo sentado sobre um monte de palha suja, os pulsos feridos pelas correntes. Mas apesar da miséria à sua volta, havia algo nele que permanecia inabalável, uma serenidade que desafiava a própria morte. Paulo ergueu os olhos e sorriu fracamente. Sabia que você viria. Timóteo se ajoelhou ao seu lado, engolindo a emoção que subia por sua garganta. Eu tentei impedir isso, mas eles não ouviram. Eles nunca ouvirão. Paulo respirou fundo.
Mas isso não importa. O que importa é que a palavra de Deus continua viva. E você, Timóteo, tem um papel nisso. Timóteo desviou o olhar sentindo o peso de tudo o que estava acontecendo. Não sei se estou pronto. Ninguém nunca está. Paulo tocou seu ombro. Mas você não precisa estar pronto, apenas fiel. O silêncio entre os dois durou apenas alguns segundos, mas parecia uma eternidade. Então Paulo abaixou a voz e disse algo que fez o coração de Timóteo acelerar. Há algo que você precisa descobrir por si mesmo, algo que escondi até agora. Timóteo franziu a testa. O que quer dizer? Paulo apertou os olhos como se tentasse encontrar as palavras certas. Nem tudo o que sabemos foi revelado. Você deve continuar a busca, ir além do que ensinei. Há verdades ocultas, e seu caminho está entre elas. Timóteo sentiu um calafrio. Ele já estava lidando com dúvidas sobre seu passado, sobre o pergaminho misterioso que encontrara. E agora Paulo lhe dizia que ainda havia mais segredos. Onde devo procurar? Paulo sorriu levemente. Você saberá quando for a hora. Antes que Timóteo pudesse insistir, os passos dos guardas ecoaram pelo corredor. Está na hora. 2 soldados romanos abriram a cela e puxaram Paulo para fora. Ele não resistiu, apenas lançou um último olhar para Timóteo. Não deixe que o medo o impeça de seguir adiante. E então ele se foi. Timóteo permaneceu ajoelhado, sentindo um vazio crescer dentro dele. As últimas palavras de Paulo ecoavam em sua mente carregadas de mistério. Ele precisava saber a verdade, mas estaria pronto para isso? O que Paulo queria dizer com sua mensagem enigmática? Que verdades ainda estavam escondidas? Timóteo descobriria antes que fosse tarde demais? Timóteo sentia o peso esmagador da incerteza em seu peito. Desde que Paulo fora preso e os primeiros sinais de traição surgiram entre os irmãos de fé, uma inquietação profunda o consumia. Algo estava errado e ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. As palavras enigmáticas de Paulo antes de sua execução ecoavam em sua mente. A verdade te libertará, mas primeiro o destruirá. O que ele quis dizer com isso? A noite estava escura e silenciosa quando Timóteo decidiu agir. Ele havia observado atentamente os movimentos do homem que há dias despertara sua suspeita. Pequenos deslizes, olhares desviados, sussurros trocados na sombra. Tudo indicava que ele escondia algo. Agora, escondido entre as árvores, Timóteo ouviu caminhando apressado até uma gruta isolada nos arredores do acampamento. Ele o seguiu, os pés deslizando sobre a terra úmida, sem fazer barulho. A ansiedade apertava seu peito, mas ele precisava manter a calma. Quando finalmente entrou na gruta, encontrou o homem ajoelhado diante de uma pequena tocha, segurando um pergaminho com mãos trêmulas. Eu sabia que você viria, Timóteo, disse ele, sem ao menos se virar. Timóteo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então não finja surpresa, respondeu, dando um passo à frente. Quem é você de verdade e o que está escondendo? O homem suspirou e, com um movimento lento e calculado, desenrolou o pergaminho. A luz bruxulhante da tocha fez as palavras escritas nele ganharem vida. Timóteo sentiu o mundo girar ao reconhecer os nomes ali inscritos. Seu próprio nome estava escrito ao lado de outro que o fez prender a respiração. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, a voz falhando. O homem ergueu os olhos e sua expressão era um misto de compaixão e gravidade. É verdade, Timóteo. Seu pai, ele não era quem você pensava. O coração de Timóteo martelava contra o peito.
Durante toda a sua vida, ele acreditava que seu pai grego havia sido apenas um homem distante, ausente, alguém sem importância em sua jornada de fé. Mas agora as palavras no pergaminho gritavam outra verdade. Seu pai tinha sido um homem poderoso e influente, e pior, estava diretamente envolvido na perseguição aos cristãos. Isso é mentira. Timóteo deu um passo para trás, sentindo o desespero tomar conta de si. Você pode negar o quanto quiser, mas essa é sua linhagem, insistiu o homem. É por isso que Paulo sempre hesitou em lhe contar. Ele temia que isso quebrasse sua fé. A mente de Timóteo estava em caos. Seu mentor sabia de tudo esse tempo todo? Ele havia sido protegido da verdade ou enganado? Ele sentiu as pernas vacilarem, sua respiração acelerada. Como poderia continuar sua jornada agora? Como poderia pregar o Evangelho sabendo que corre sangue de perseguidor em suas veias? O homem deu um passo à frente e colocou a mão sobre o ombro de Timóteo. O que você fará agora, Timóteo? Vai fugir dessa verdade ou usá-la para se tornar ainda mais forte? Timóteo fechou os olhos por um instante. Ele queria responder, queria lutar contra aquela revelação, mas não conseguia. Tudo havia mudado. Ele não sabia se poderia continuar. Mas antes que pudesse decidir, um som ecoou do lado de fora da gruta. Passos. Alguém os estava ouvindo. Alguém que não queria que essa verdade viesse à tona. Timóteo prendeu a respiração. Os passos do lado de fora da gruta ecoavam no silêncio da noite, firmes e calculados. Quem quer que fosse, sabia que havia algo ali, algo importante. Ele olhou para o homem à sua frente, que rapidamente apagou a tocha, mergulhando o ambiente na escuridão total. "Fique quieto", sussurrou ele. Timóteo sentiu o coração martelar contra o peito. A verdade recém-revelada ainda girava em sua mente, mas agora sua prioridade era outra: sobreviver. As sombras dançavam na entrada gruta quando uma figura encapuzada apareceu. A lâmina de um punhal brilhou sob a luz da lua. "Eu sei que estão aqui", disse a voz fria e cortante. Timóteo engoliu em seco. Ele sentiu o peso do pergaminho em sua túnica. Aquela era a prova da verdade, a revelação que poderia mudar tudo. E aparentemente alguém queria impedir que ele vivesse tempo suficiente para compreendê-la. O homem ao lado de Timóteo segurou seu braço com firmeza. "Precisamos sair daqui agora." Timóteo hesitou. Fugir significava perder a oportunidade de descobrir mais sobre sua linhagem, mas ficar poderia custar sua vida. De repente, a figura encapuzada avançou e o brilho do punhal cortou o ar. O homem ao lado de Timóteo se lançou contra o atacante, criando uma brecha para que ele escapasse. "Vá!" gritou. Timóteo não queria deixá-lo, mas sua sobrevivência era crucial. Com os olhos ardendo, ele correu para fora da gruta, o som da luta atrás de si se misturando ao bater acelerado de seu coração. Quando alcançou a estrada, sentiu as pernas tremerem. Tudo estava desmoronando. Paulo havia partido. A verdade sobre sua origem o consumia. E agora, alguém estava disposto a atacá-lo para impedir que essa verdade fosse revelada. Ele se afastou da gruta o mais rápido que pôde, os pés afundando na terra macia da estrada escura. Ao longe, via a pequena vila onde os irmãos de fé descansavam. Mas ao pensar neles, outra dúvida o golpeou. Ele deveria continuar esse caminho?
Paulo o treinou para ser um líder, para pregar o Evangelho e fortalecer os irmãos na fé. Mas agora Timóteo sentia seu coração dividido. Como poderia ensinar sobre fé quando ele próprio estava perdido? Como poderia falar de redenção quando as sombras de sua linhagem o perseguiam? Seus olhos se voltaram para o pergaminho guardado em sua túnica. E se sua jornada não fosse seguir o legado de Paulo? E se sua missão estivesse em outro caminho? O peso dessa decisão quase o sufocava. Ele sabia que cada escolha teria consequências devastadoras. O vento frio da noite açoitou seu rosto e ele percebeu que precisava decidir. Mas antes que pudesse sequer ponderar, ouviu passos apressados atrás de si. Ele virou-se bruscamente. Uma tocha brilhava ao longe. Alguém o seguia. Então, uma voz sussurrou na escuridão, próxima o suficiente para arrepiar sua pele. Você não pode fugir do seu destino, Timóteo. Timóteo está cercado. Quem o persegue? Ele conseguirá escapar ou será forçado a encarar a verdade sobre sua origem? A respiração de Timóteo ficou presa na garganta. A tocha tremulava ao longe, os passos se aproximavam e aquela voz fria ainda ecoava em sua mente. Você não pode fugir do seu destino, Timóteo. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem estava ali? Como sabiam seu nome? O pergaminho em sua túnica parecia pesar toneladas. Ele não podia deixá-lo cair nas mãos erradas. Os passos se tornaram mais rápidos. Timóteo apertou os punhos, o coração disparado. Não havia escolha. Precisava correr. Ele se lançou para a frente, a estrada irregular castigando seus pés. O suor escorria por sua testa enquanto tentava escapar, mas os passos atrás dele também aceleraram. De repente, uma mão agarrou sua túnica. Timóteo girou o corpo e viu um homem encapuzado, os olhos ardendo como brasas sob a luz fraca da tocha. Entregue o pergaminho, agora! Ele sentiu o desespero o envolver. Esse pergaminho guardava segredos que poderiam mudar o curso da fé. Entregá-lo significava trair tudo que Paulo lhe ensinara, mas resistir poderia significar sua morte. Você não entende, Timóteo arfou. Isso não pode cair nas mãos erradas. O homem apertou seu pulso com força. E quem disse que estamos errados? Timóteo sentiu seu sangue gelar. Estariam certos? Estaria ele seguindo uma mentira? A dúvida o feriu mais do que qualquer lâmina poderia. Durante toda a sua vida, seguiu Paulo. Acreditou no chamado que recebeu. Mas e se estivesse sendo manipulado? O homem puxou a daga do cinto. Última chance, Timóteo. Escolha. Timóteo fechou os olhos por um breve segundo. Então, tomou a decisão que mudaria tudo. Ele rasgou o pergaminho em pedaços e os lançou ao vento. O encapuzado rugiu de raiva e avançou. Timóteo tentou se esquivar, mas sentiu a lâmina fria perfurar sua carne. Uma dor ardente o atravessou e ele caiu de joelhos.
O mundo ao seu redor começou a girar. Ele sacrificara tudo, mas teria sido em vão? Antes que a escuridão o engolisse, ele ouviu um último sussurro em seu ouvido. Você escolheu errado. Timóteo está ferido. Será esse o fim de sua jornada, ou sua redenção ainda está por vir? A dor era insuportável. O sangue quente escorria de sua ferida, tingindo a terra seca, enquanto Timóteo lutava para manter os olhos abertos. O homem encapuzado desaparecera na escuridão, deixando apenas o peso de suas palavras. Você escolheu errado. Errado. Como poderia ter sido um erro destruir o pergaminho? Ele protegia segredos perigosos. Mas então, por que sentia que algo ainda estava inacabado? Com dificuldade, ele tentou se levantar. Seu corpo tremia. A morte parecia próxima, mas algo dentro dele se recusava a desistir. Paulo não teria desistido. Ele fechou os olhos e murmurou uma prece. Foi então que ouviu passos. Alguém se aproximava. Seu coração disparou. Seria o encapuzado voltando para terminar o serviço ou um aliado? A visão turva dificultava distinguir a figura à sua frente. Mas quando a pessoa se ajoelhou e tocou seu rosto com mãos gentis, um arrepio percorreu sua pele. Timóteo, não tenha medo. Você ainda não cumpriu sua missão. A voz era familiar, suave, mas carregada de autoridade. Ele a conhecia, mas de onde? Com esforço, ele forçou os olhos a focar, e então tudo mudou. Diante dele, envolto em uma luz tênue, estava Paulo. Isso não é possível, Timóteo sussurrou, sentindo um misto de medo e esperança. Paulo sorriu, mas sua expressão era grave. Eu nunca parti de verdade. Você apenas não estava pronto para enxergar. O choque percorreu o corpo de Timóteo como um raio. O que isso significava? Paulo estava vivo ou aquilo era algo além da compreensão humana? Ele tentou falar, mas sua voz falhou. Ouça, meu filho. O que estava escrito naquele pergaminho não era apenas um segredo. Era um aviso, algo que o mundo ainda não está pronto para entender. Timóteo sentiu a mente girar. Ele destruíra um aviso. Teria condenado a si mesmo e a todos. Paulo pousou a mão sobre seu peito ferido. Você pagará um preço por sua escolha, Timóteo, mas através da dor encontrará a verdade suprema. A luz ao redor dele brilhou intensamente, e então Paulo desapareceu. Timóteo arfou. A dor ainda estava lá, mas algo dentro dele havia mudado. O preço que pagaria seria alto, mas agora ele sabia. Sua missão estava apenas começando. Timóteo perdeu um segredo, mas encontrou outro ainda maior. Qual será o verdadeiro preço de sua escolha? O tempo passou e Timóteo se tornou mais do que um discípulo. Ele se tornou um líder, um guia para aqueles que buscavam a verdade. As provações que enfrentou não o destruíram, mas o moldaram.
cada dor, cada dúvida e cada sacrifício foram necessários para que ele compreendesse seu verdadeiro propósito. Ele entendeu que a fé não é sobre respostas fáceis, mas sobre a coragem de seguir em frente, mesmo quando não se vê o caminho. Que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre será a chave para a libertação. Timóteo aprendeu que nem todas as batalhas são vencidas com força, mas sim com perseverança, sabedoria e humildade. E essa é uma lição que ainda ressoa em nossas vidas hoje. O que essa história nos ensina? A jornada de Timóteo reflete desafios que todos enfrentamos. O medo do desconhecido. Assim como ele, muitas vezes hesitamos diante do novo. Tememos errar e não sabemos se estamos prontos. Mas a fé exige movimento, mesmo sem garantias. As decisões difíceis, ele precisou escolher entre o certo e o fácil, entre guardar a verdade para si ou compartilhá-lo com o mundo. E quantas vezes enfrentamos essas mesmas escolhas em nossa vida? O preço da verdade. Timóteo aprendeu que a verdade nem sempre é confortável, mas sempre vale a pena. Hoje, também somos desafiados a sermos autênticos. Mesmo quando isso nos custa algo, o propósito maior. No fim, ele percebeu que sua missão era maior do que ele próprio. E essa é uma grande lição. Não vivemos apenas para nós mesmos, mas para deixar um impacto positivo no mundo. Como aplicamos isso hoje? Quando enfrentamos dificuldades, podemos lembrar que cada desafio molda nossa força. Quando duvidamos de nós mesmos, podemos recordar que até os maiores líderes enfrentaram incertezas antes de encontrarem seu caminho. Quando nos deparamos com escolhas difíceis, podemos nos perguntar: o que é certo, não apenas o que é mais fácil? E, acima de tudo, podemos ter certeza de que cada luta tem um propósito, e a verdadeira vitória vem para aqueles que persistem. Timóteo aprendeu isso através da dor, mas sua história nos permite aprender através da reflexão. E agora, a pergunta que fica é: qual verdade você está disposto a carregar? Para continuar nossa jornada de descobertas, confira as próximas histórias que aparecerão no final deste áudio. Que Deus esteja contigo.